Pôr a gravar. Pronto, então bem-vindos a mais uma noite de desassossego. Hoje temos o Miguel Lourenço com a viagem que fez em 2009 ao Médio Oriente. Sem moto. Sem moto, mas com muitas histórias para contar. Tomara eu fazer muitas viagens destas sem moto. Pronto, dou as palavras aqui ao Miguel e siga. Força. Bem, no fundo, não é uma questão não é que haja muitas histórias, porque isto já foi há algum tempo e nós vamos tentando lembrar-nos do que aconteceu e do que fizemos, basicamente. Mas então, em resumo, da apresentação da viagem, eu e a Sónia gostamos de viajar, não é? Como qualquer um de nós. Em 2009 pensámos fazer uma viagem um bocadinho diferente do que era normal fazermos e tínhamos curiosidade de ver um pouco do Médio Oriente, principalmente da Síria, porque é assim um destino não muito conhecido, pelo menos no meio em que nós vivemos, dos amigos que temos, e decidimos ir um bocadinho à aventura. Decidimos ir também do modo, como Síria era e continua a ser algo desconhecido, de como é que é viver lá e como é que é principalmente viajar por lá. Comecei a embrenhar-me um pouco nos fóruns na internet, tentar descobrir o que é que... tentar apanhar o máximo de informação possível sobre que forma é que se consegue viajar por lá. Não havia muita informação, o pouco que havia, e digo havia porque entretanto houve a guerra, não é? Mas o pouco que havia era muito malta backpacker e decidimos ir nos moldes semelhantes. Comprámos viagem e não sabíamos bem, como não sabíamos como é que a viagem iria correr e em que moldes é que iria correr, decidimos ir mesmo à aventura com viagem de ida para Istambul. Era o destino mais direto, diria eu, para conseguir lá chegar, porque não há voos diretos para a Síria, não havia e acho que continua a não haver. Comprámos um voo direto para Istambul, sem regresso, e depois logo se veria de que forma é que regressaríamos. Tínhamos 2 semanas, também não tínhamos muito tempo, tínhamos 2 semanas, creio eu, não era, Sónia? Foram 2 semanas de viagem que programámos e pronto. Antes de partir, tínhamos outra incógnita, que era o visto para entrar na Síria. Não há embaixada em Portugal, ligámos para a Embaixada de Madrid, que nos disseram que ou enviávamos para lá os passaportes ou tentávamos obter o visto na fronteira. Fronteiras com a Turquia, que eu me lembro, havia 2. Uma mais turística, entre aspas, e outra que só praticamente passavam lá caminhões. Não sei se o Luís Lourenço já cá está, mas eu acho que o Luís Lourenço depois, mais tarde, atravessou a mesma fronteira que nós, mas já de moto. Nós não tínhamos moto, portanto. Fomos como pudemos. E pronto, depois de falarmos com a Embaixada em Madrid, decidimos que iríamos arriscar a entrada na Síria direta e tentar obter o visto diretamente lá. Voámos para Istambul. Chegámos a Istambul. Istambul, não sei se o pessoal já foram a Istambul ou não, é uma cidade bastante... metade dela é bastante moderna, outra metade é bastante antiquada ainda. Tem duas caras, digamos, tem 2 vertentes. Nós marcámos um hotel em Sultanahmet, na zona antiga da cidade, digamos, onde estão as mesquitas, onde está a Sofia e a Mesquita Azul, está lá ao fundo. Temos uma vista porreira do terraço ao pequeno almoço. Fizemos um passeio normalíssimo pela cidade, não muito grande, mas interessante, deu para morder um bocadinho do ambiente da cidade. É uma cidade muito, muito gira, muito interessante, como eu disse, com duas faces, digamos, uma antiga, outra moderna. Eu adoro história antiga e adoro monumentos, principalmente ligados a Roma e Egito. Isto é um obelisco que veio do Egito, tem à volta de uns 2000 e tal anos de idade, foi levado no ano 300 para aqui, foi levado para lá, aliás, para Constantinopla na altura,
E epá, um momento muito giro, muito interessante. Os cemitérios são uma coisa super interessante, os cemitérios muçulmanos, não sei se já viram, são parecidos com os nossos, mas os nossos têm as lápides angulares, estes são sempre cilindros. A parte antiga da cidade, que é, pá, como é que eu compararia isto ali à nossa Alfama, digamos. Eu vou mostrando só umas fotos, porque pá, não há muito a falar de Istambul. É um passeio turístico, são fotos de viagem. Quem já foi a Marrocos, as coisas são algo semelhantes. Se forem a Marrakech, é bastante parecido. Só que as coisas estão escritas em caracteres ocidentais. Eles aboliram a escrita árabe no início do século XX. Para quem não sabe, foi o Ataturk que decidiu modernizar o país, aboliu completamente os caracteres, achou que o futuro era caracteres ocidentais e não os árabes, em resumo. Aqui estamos perto do rio, e nesta altura nós andávamos então, para além de estarmos a passear pela cidade, queríamos saber de que forma, andávamos a investigar de que forma é que iríamos para sul, em direção à Síria. Uma das dúvidas que eu tinha, que andei a investigar pela internet, era se ainda existia ou não o Expresso do Oriente. Aquele Expresso do Oriente das histórias da Agatha Christie. E as informações eram não eram seguras. Encontrava informação que se calhar ainda existia, outros diziam que não existia, e o Expresso do Oriente antigamente ia até ao Cairo, não é? Fazia uma viagem enorme e incrível por estes países todos. Acabámos por descobrir numa estação de comboios que não até quase se riram na nossa cara, não, nem pensar, é impossível, não se faz porque a Síria está fechada. A Síria é um país bastante fechado, as fronteiras estão muito fechadas e nunca se faria esta viagem de comboio hoje em dia. Então pensámos de que forma é que iríamos fazer lá a seguir, enquanto caminhávamos pela cidade, atravessámos o Bósforo de um lado para o outro. Ao fundo é Sultanahmet, deste lado já estávamos do outro lado da cidade, já estávamos do lado da Ásia, digamos, e entramos aqui na zona de Taksim, que é uma zona completamente diferente da outra, muito mais moderna, tem muito mais vida jovem, muito mais vida noturna. O outro lado é como se fosse muito mais religioso, este é muito mais secular, digamos, ou moderno. Encontrei esta miúda lá na rua. Não, são fotos que fomos tirando lá. Esta zona da cidade é muito gira, mesmo muito gira. Tem bares, do outro lado era impensável ter. Tem uma vida enorme, tem uma vida jovem enorme. Isto é a Torre Galata. Já ouviu falar do Galatasaray, tem a ver com a Torre Galata, que é o ex-libris da zona. E enquanto passeávamos, estivemos então a decidir o que é que iríamos fazer. Pensámos em alugar um carro, por exemplo, e conduzir até ao sul. Mas quando olhas para o mapa, vês que é uma viagem gigante até chegares cá abaixo e te ia consumir muitos dias. Ponderaste, se faz sentido ou não irmos lá para baixo, ou se mais vale alugarmos então um carro e viajarmos para a Turquia, visitar aqueles pontos mais conhecidos. E ponderámos então conduzir até lá abaixo, mas não havia nenhuma agência de viagens que nos permitisse deixar o carro numa agência em Gaziantep, por exemplo, que é mesmo cá embaixo no fundo da seta. E a melhor opção que encontramos foi, compramos uma viagem de avião. A viagem de avião era barata, custou à volta de 100 euros na altura, acho eu. Por pessoa era bastante barato. Ficava muito mais barato do que o carro, por exemplo. E decidimos, apanhamos um avião lá para baixo e depois logo vemos. Logo vemos o que é que fazemos. E assim foi. Um dia comprámos a viagem de avião, conseguimos um voo bastante rápido, foi de um dia para o outro. Viajámos então para Gaziantep. Quando saímos em Gaziantep, ficas também, quase sais à porta do aeroporto e o que é que faço agora, não é? O que é que nós levámos de bagagem? Eu levei uma mochila com o meu portátil,
porque tinha o portátil para sempre que houvesse algum stress no escritório, se houvesse alguma coisa, podia-me ligar, bastava ter acesso à net, ligava-me por VPN e resolvia alguma coisa, e uma mala, uma Samsonite rígida, grande, onde estava a nossa roupa toda para essas 2 semanas. Saímos à porta do aeroporto e o que é que fazemos agora? Pá, encontramos do que eu me recordo disto, olhámos para um autocarro tipo transfer que dizia Quilis. Pá, porreiro, Quilis é a cidade mais próxima, nem chamaria aquilo uma cidade, porque aquilo é bastante pequeno, mas é a cidade mais próxima da fronteira. E pá, e pronto, metemos dentro do autocarro, metemos dentro do transfer e lá seguimos nós. Em Istambul tu apanhas a malta mais jovem que fala inglês. Pá, quando tu viajas aqui para Gaziantep é raro apanhares alguém que fala inglês ou outro tipo, outra língua qualquer, a não ser ou turco ou árabe. Portanto, aquilo foi, e também não tens muita coisa escrita quando sais das zonas, tipo, não sais de um aeroporto, é muito difícil apanhar alguma coisa que esteja escrito em inglês ou traduzido ou traduzido de alguma forma de turco para outra coisa qualquer, tirando turco ou árabe. Bem, seguimos em direção a Aquiles. Não, Aquiles não, perdão. Seguimos em direção a Gaziantep, porque o aeroporto era um bocadinho fora de Gaziantep, assim é que foi. Nesse transfer, pá, iam dois miúdos novos à nossa frente, uns 20 e tais, na ordem dos 20 e tal anos, e meti conversa com um deles a perguntar se por acaso falavam inglês e se nos conseguiam ajudar a tentar encontrar forma de irmos para Alepo, na Síria. Pá, eles entre eles falaram, não faziam ideia, mas perguntaram à volta, foram perguntar ao motorista, e o motorista pá, indicou-lhes, pá, melhor era apanharmos um táxi e parou o autocarro numa zona de táxis, isto antes de chegarmos à cidade. Falaram, dialogaram lá, os miúdos que dialogaram lá com um dos condutores do táxi, que parecia um gajo saído do Expresso da Meia-Noite, não sei se alguma vez viram esse filme, mas parecia um gajo saído, parecia um guarda da prisão do Expresso da Meia-Noite, que não falava, pá, mais uma vez, não falava inglês, francês, espanhol, não falava só turco e árabe, que gesticulando lá negociámos 50 euros para nos levar a Alepo. E pá, assim foi, metemos a bagagem dentro do carro, arrancamos com o gajo e lá seguimos caminho. Pá, tu segues caminho, não fazes ideia se o gajo está a levar para o sítio certo ou não, mas pronto, segues caminho e confias e lá, e lá vais tu. Numa parte do caminho, aquilo uma espécie de nacional no meio do deserto, pá, não tens nada a não ser deserto, pedras, tudo árido. Passa por nós, ultrapassa-nos um outro carro com um estilo tipo táxi de longo curso, que isto é o que existe muito naquela zona, eles têm táxis de longo curso. Tu tens autocarros tipo a Renex, digamos, um bocadinho mais, não tão bons como os da Renex, mas ao mesmo estilo. Isso era de dia ou de noite? De dia, de dia. Nós chegámos lá de manhã, nós volámos de manhã, a viagem de Istambul para Gaziantep foi relativamente curta, não sei se 1 hora ou algo assim do género, ou 1 ou 2 horas, portanto chegámos lá antes do almoço, digamos. E passa então um desses táxis com matrícula síria por nós, ultrapassa-nos e passado um pouco abranda e começam os dois a falar em movimento. Os dois táxis lado a lado em movimento, um em contramão, o outro na sua faixa, a falar um com o outro e de repente encosta os dois. Bem, o gajo começa a gesticular para nós passarmos para aquele táxi. A Sónia nunca tinha viajado neste modo, não é nada planeado, não fazes ideia do que é que estás a fazer, onde estás. Naquela altura nem tinhas, eu estava a ver as fotos, reparei que tipo de telefone é que tenho, não tinhas iPhones naquela altura, não tinhas GPS, eu não levei o GPS sequer, podia ter levado o Garmin, mas não, só para saberes onde estás. O gajo pede-nos para mudarmos de carro, pá, eu digo, temos que não, nem pensar, nós tínhamos combinado com ele isto tudo, gesticulando e falando o que quisesse estar a falar, porque não valia quase a pena falar. E entretanto lá percebi entre eles os dois que o táxi sírio estava a regressar à Síria. E aquilo entre eles fazia todo sentido. Os gajos dividiam o custo da viagem, aliás, sim, da viagem, dividiam o custo entre eles. Um estava a regressar, ia ganhar dinheiro no regresso, não tinha clientes, mas regressaria, ganharia dinheiro.
um não tinha que fazer a viagem toda, portanto a situação era win-win para ambos. Para nós aquilo não era assim tão claro, mas eu acabei por confiar, a Sónia super nervosa, lá acabámos por mudar de táxi, de carro, e lá arrancámos com o outro gajo, em direção a Alepo, achávamos nós, não é? Seguimos viagem, o gajo muito simpático, está como aquele estilo que tens uma unha do dedo mínimo para aí com 10 centímetros de comprimento, só uma delas, gajo com um aspecto de assassino de caraças. Mais uma vez, sem falar nada a não ser árabe ou turco, segues caminho, no que esperas ser Alepo. Quando chegas a Quilis, o gajo desvia-se para Quilis, entra por Quilis adentro, leva-nos lá para uns ruelas, onde, epá, onde tinha uma lojeca qualquer, para num sítio, parecia uma loja de rações, de um pouco de tudo. Pede-nos os passaportes e eu bati o pé ao gajo a dizer: não te dou o passaporte, não faço ideia do que é que tu queres. Para que é que queres o passaporte? Passaporte. Não te dou o passaporte. Sónia super enervada: onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? E eu tinha, entretanto, lembro-me de ter lido em alguns dos fóruns que alguns destes transfers, estes carros que faziam viagens de longo curso e levavam passageiros, muitos deles aproveitavam e faziam contrabando em nome dos clientes. Levavam tabaco, garrafas de álcool, coisas do género, que um estrangeiro pode entrar com certo limite, e os gajos aproveitavam muito isto. Mas eu não queria meter nada nessas merdas, principalmente com o risco que era entrar na Síria, com a incógnita que era, portanto bati o pé ao gajo, e acabámos por uma forma, levar a nossa avante e nunca lhe dei o passaporte. E pronto, entretanto, percebi que o gajo fez alguma carga no carro e arrancámos. Chegámos à fronteira, esta fronteira então, que era praticamente só caminhões é que lá passavam, era impossível passar a pé, ou seja, este tipo de fronteiras são mesmo são impossíveis de passar a pé. Passar a pé. Porquê? Porque a terra de ninguém tem à volta de 2 km e não podes passar a pé na terra de ninguém. Para além disso, os campos estão todos minados à volta e não é impossível, não te deixam sequer lá passar de alguma forma. Portanto, tens sempre que ir a algum tipo de veículo. Ou vais de boleia com alguém, ou vais. Autocarros não passavam lá, ou vais num caminhão, ou então vais num destes táxis, digamos. A incógnita aqui era aquela inicial, que era o que nos afligia mais, que era realmente não teres o visto. O que é que ias fazer com o visto? E quanto tempo é que irias demorar a obter um visto na fronteira? Portanto, dás saída na Turquia, tudo ótimo, tudo porreiro, correu tudo bem. Chegas através da terra de ninguém, chegas à parte de Síria, aquilo é intimidante, porque é super militarizado, não é? Aquilo era e continua a ser, mas naquela altura tinhas mais alguma liberdade de movimento, percebes que aquilo impõe respeito. Nós estamos agora a rever as fotos, que isto já tem 11 anos, não é? E estava a tentar lembrar-me de porque é que não temos mais fotos destas zonas. Porque realmente estás numa zona de fronteira bastante militar, estás em países bastante militares, são militares. Ou é impossível ou é muito arriscado tirar as fotografias do que quer que seja em zonas destas. Portanto, nós não temos qualquer registro da travessia das fronteiras. E foram umas experiências engraçadas. Chegamos à parte da Síria, então, à zona síria. Somos dirigidos para a zona de entrada e não temos visto, não é? Fazemos então o pedido do visto, foi bastante simples, fazemos uma requisição do visto, temos os nossos dados, etc. E pronto, e temos que aguardar pela resposta de Damasco, que era a grande incógnita, e pergunto: quanto tempo é que isto vai demorar? Para aí uma meia hora. Para aí meia hora é fantástico, só meia hora é espetacular. Só dependia se o nosso taxista esperava por nós ou não. Bem, obtivemos o visto em 30 minutos, foi bastante rápido e tranquilo. Tivemos que o pagar qual era a moeda? Não me lembro. Espera aí, está aqui. Exatamente, a Libra Síria. Temos aí o Banco Central da Síria. Nós não tínhamos libras sírias, não é? Tu não consegues obter libras sírias assim muito facilmente. Vais a qualquer banco e consegues trocar. Mas os gajos tinham o Banco da Síria lá. Que era o quê? Que era uma barraca, quase um barracão do outro lado da rua, onde dizem: agora como é que pago isto? Não faz mal, dirija-se ali ao banco. E o banco era então um edifício em frente,
imagina aqueles edifícios super decrépitos no meio do deserto, e era lá estava o Banco da Síria com um gajo muito ceboso, muito sorrente, deitado em cima de um sofá muito sorrente, a comer aquele tipo de pizza árabe. Pá, te limpa as mãos às calças, vai buscar o dinheiro, dá-te o dinheiro todo sorrente, e os gajos aceitavam com todo o prazer dólares. Nós levámos alguns dólares também, levámos dólares e euros, só em caso de ser necessário. Pá, os gajos de dólares era maravilhoso. O que é curioso na Síria, os dólares serem, para eles era fantástico pagarem em dólares. Obtivemos o visto, bastante rápido. E entretanto, pá, o nosso taxista, o carro estava lá parado, mas o gajo não fazia ideia onde é que ele andava. Não, desculpa, estou a confundir o tempo que nós demorámos, foi na saída da Turquia. Nós é que despachámos muito bem na saída da Turquia, e o gajo demorou 1 hora e meia para sair da Turquia, para poder dar saída. Porquê? Porque depois perguntámos a um dos guardas turcos, estávamos à espera do gajo, o gajo nunca mais aparecia, então ele tinha excedido o visto temporário de permanência na Turquia. Então teve que pagar uma multa do caraças, e pá, ficou retido imenso tempo. Nós esperámos por ele imenso tempo. Quando chegámos ao lado da Síria, ele a fazer-se de escandalizado por se esperar meia hora por nós, ok? Portanto, nós esperámos 1 hora e meia pelo gajo à saída da Turquia, o gajo esperou meia hora por nós. Pá, eu acho que mandei para o caralho, porque era, posso dar uma volta. Isto tudo, mais uma vez, faz gesticulando. Na Síria, os gajos falam muito, muito bem inglês. Só por curiosidade, o nível de educação, o nível de escolaridade deles era bastante elevado. E consumiam muito, muito cinema e televisão americana, por exemplo. Havia parabólicas em todo lado. Tinhas parabólicas em todo lado onde os gajos consumiam todo esse tipo de conteúdo. E então o inglês deles na Síria era muito bom. Diria que metade das pessoas que nós encontrávamos pela cidade ou com quem tentávamos falar, pá, não metade se calhar, não, mas 1/3 das pessoas falavam inglês e bastante bem. Bem, conseguimos atravessar a fronteira, todos contentes, pá, conseguimos ter visto e atravessar a fronteira, lá seguimos viagem, mas Alepo ainda não estava, pá, ainda não ia ser fácil de chegar a Alepo. A meio do caminho, o nosso motorista decide fazer mais um desvio lá numa estrada, lá no meio do deserto, pá, leva-nos para o meio lá de uma vilareca qualquer, nós não fazíamos puta ideia do que era, e do nada entramos por dentro de uma vivenda, o gajo estaciona dentro de uma garagem, e pronto. Mais um cagaço, mais um susto. Então, o que é que se passa? Onde é que estamos a ir? Tinha sido relativamente simples. O gajo foi apenas descarregar todo o produto que tinha levado em contrabando connosco, tirou-nos do carro, pediu-nos para sair, levou-nos a uma padaria que havia lá ao lado, ofereceu-nos umas águas, alguma coisa para comer. Entretanto, percebi que ele estava a descarregar o que quer que fosse que ele tinha levado no carro, e passado uma horita ou algo assim, lá arrancámos outra vez. E finalmente chegámos a Alepo. A chegada a Alepo, nós tínhamos, só para dizer que nós no dia anterior, exato, nós programávamos mais ou menos os hotéis para onde íamos de um dia para o outro, porque nesta altura conseguia, mesmo na Síria, a maior parte dos hotéis tinham acesso à internet, e era fácil já fazer as marcações pela internet, ou no máximo telefonavas. E nós conseguimos fazer a marcação, e o Lonely Planet é o melhor amigo. Das recomendações do Lonely Planet procurámos 1 ou 2 hotéis. Neste caso não era um hotel, era uma espécie de pousada ou bed and breakfast, já não me lembro, mas tinha um bom score, conseguimos fazer a reserva de um dia para o outro, e ficava no meio da cidade antiga, mesmo no meio de muralhas, da zona mais antiga de Alepo, que não se podia passar, porque não se podia entrar de carro. Naquelas zonas não tens trânsito sequer. E o nosso motorista para o carro no meio assim de uma rua, aponta e diz: olha, é para ali, sigam para ali. Pá, eu sigam para ali, não fazes puta ideia, mais uma vez, não tens mapa, não tens GPS, não tens nada, e vais tentar encontrar aquilo, não é? Metemos a caminho, e foi tranquilo. As coisas resolvem-se sempre de alguma forma. E entramos então na Deixa-me só zona antiga da acrescentar que cidade. todas estas fotos que a gente está a ver, provavelmente nada do que está ali
Sim, no final eu tenho algumas fotos realmente de comparação, pelo menos do que é isto, e do que era e de como está neste momento. Mas é um pouco deprimente, não sei se quer acabar assim. E pronto, esta zona já dentro das muralhas, Alepo é das cidades mais antigas do mundo permanentemente habitadas. Só à volta de 9.000 anos. Há algumas cidades no mundo nestas condições, assim, com estas características, Alepo é uma delas. Há pelo menos 9.000 anos que é permanentemente habitada, não é daquelas que de repente o pessoal desapareceu e regressou. Tinha aqui uns riscos vermelhos no ecrã. Se não fui eu ou fui? Vocês estão a ver ou não? Estou a ver. Deve ter sido tu, eu estava a reparar nisso. Não sei, vou ignorar por agora. Entramos então dentro da cidade antiga e procuramos o sítio para onde tínhamos reservado, pá, que andamos aqui pelo meio, sempre perguntamos a alguém, isto é tipo labirinto, não é? É tipo, imagina o Marrocos, mais uma vez Marrakech, lá quando entra para dentro do sul, e se desvia um bocadinho e de repente estão naquelas ruelas todas labirínticas, isto é muito semelhante. E lá encontras o sítio onde tens de ficar, pá, muito, muito giro, super agradável, ficámos muito bem impressionados com aquilo. Foi assim um oásis no meio daquilo tudo e depois de teres feito uma viagem, para nós foi uma aventura, assim, era uma incógnita saber se conseguias ou não entrar na Síria, de que forma é que ias entrar, quanto tempo é que irias demorar. Acabámos por chegar, pá, com um alívio enorme, quase ao final do dia, nos permitiu descansar e relaxar um pouco. E sim, o Sana está aqui a dizer que fomos muito, muito bem recebidos. Das coisas que mais nos impressionou da Síria, pá, a simpatia das pessoas, o quão afáveis são, vou dizer são porque acho que continuam a ser, tirando os gajos que lá decapitam ou outro gajo assim de vez em quando. Um, muito, muito afáveis, sempre prestáveis, ficavam espantadas sempre por ver uma pessoa de fora, porque ele tem pouquíssimo turismo, mas sempre que viam eu não me lembro de termos visto algum turista na nossa viagem na Síria. Jordânia foi diferente, mas Síria, pá, não vimos ninguém mesmo, não vimos nenhum turista. Um, Pedimos umas recomendações para jantar ao nosso lá, o rapaz que tomava conta disto. Recomendou-nos um restaurante. Epá, mas encontrar aquilo era quase impossível. Então lá no meio da à noite, isto ainda era de dia, mas à noite, no meio destas ruelas, tu não tinhas ninguém, todas as lojas estão fechadas, está tudo fechado, não tens vida noturna nesta cidade e Alepo. O norte da Síria é muito religioso, é muito mais extremista. A parte sul, Damasco, já não é tanto, é muito mais aberta, é hum, muito menos radical, digamos. Mas Alepo era muito mais fechado em termos culturais. Sim, as mulheres sempre de cabeça tapada. Em Damasco não era assim, já vias muitas raparigas e mulheres de cabeça destapada. E à noite, não tens quase nada aberto à noite, aquilo fecha tudo ao final do dia, não há nada. Nesta zona toda labiríntica, perguntámos a um gajo, mais uma vez, é que os gajos tinham todo aspecto de assassinos, pá, mas metes conversa com um gajo no meio da rua, no meio da rua à noite, e é o gajo mais simpático do mundo, o gajo mais porreiro do mundo, pergunta-te logo de onde é que vens, pá, dizes Portugal, pá, Cristiano Ronaldo, não é Cristiano Ronaldo, na altura era o Figo. O Figo era o ex-libris de Portugal, o gajo que eles se lembravam sempre. E pá, gajo super simpático, caminhou connosco uma data de tempo para tentar conhecer-nos, para onde é que éramos, como é que fazíamos, como é que era, e levou-nos à porta do restaurante que estava ainda aberto. E pá, tivemos um jantar fantástico, acabou por ser o nosso sítio favorito de Alepo. Um, que tinha um músico ao vivo, tinha um senhor que tocava e cantava. Pá, aquilo era fantástico, aquelas noites foram mágicas em Alepo. Isto agora é um pouco da cidade, um, só para ir mostrando. Isto continua a ser, porque não foi praticamente danificada nos bombardeamentos. Isto é a citadela de Alepo. É uma muralha do tempo das Cruzadas, que é imponente, imponente mesmo. É uma coisa espetacular. Nós fizemos um passeio por lá. Visitar isto lá por dentro tem uma mini cidade lá dentro. Tem as ruínas, são relativamente bem conservadas, tem um pequeno museu.
é Aliás, altíssimo. em termos de escala, isto é quê? É tipo ali a zona do Castelo de Lisboa ou é assim uma coisa maior? Pá, é difícil comparar porque eu vou mostrar aqui algumas fotos. Alepo e a zona circundante é muito plana, é uma planície enorme. Mas depois tens aqui uma montanha que eu ainda não percebi, não estudei o suficiente sobre isto, para saber se esta parte da cidadela é ou não artificial, mas não deve ser. Isto devia haver aqui um monte e os gajos construíram aqui o terreno permitia construir aqui uma fortaleza. E, pá, e assim foi. Isto é um fosso gigantesco a toda a volta e como podes ver aqui a cidade é muito, muito plana. Se é da altura do castelo, não, é bastante mais baixo que o castelo. Mas em termos de imponência, epá, é muito maior que o castelo, em termos de tamanho da fortaleza em si. E só o fosso, pá, o fosso é uma coisa gigantesca. Se vires umas fotos no Google Maps, reparas que na área que isto tem, porque é uma área bastante grande. Isto é circular, portanto, aqui se vires a escala das pessoas que estão lá em baixo e o tamanho do fosso é considerável. Esta mesquita, depois mais tarde, esta mesquita aqui, consegue ver o meu rato ou não? Sim. Ok, esta Sim. zona aqui, este é o restaurante que vos estava a falar. Este restaurante tinha uma vista fantástica sobre a mesquita. Tem um sítio muito, muito agradável da cidade, muito agradável. Isto está em ruínas neste momento. Esta torre, este minarete, barra torre, não existe sequer agora. Isto está praticamente em ruínas, estas paredes ainda se mantêm de alguma forma, mas isto está uma desgraça. E, pá, só que vamos mostrar umas fotos da cidade. A cidade era muito, muito tranquila, muito agradável de passear por ela sem qualquer problema. O normal cá é termos o pessoal que vai beber uma minizinha, um bagacinho ao tasco, não é? Ali tens os gajos com o mesmo ar que aqui estariam a beber o bagaço, ali estão a beber o suminho natural. Os sumos eram fantásticos sempre, fruta super fresca. Mas o mais curioso era realmente ver o gajo das obras a beber o suminho de fruta fresca e não a mini, não a bejeca. Exato, não pode, não tens álcool, não tens forma de o fazer. Mas os suminhos eram fantásticos. Pá, a cidade em si é muito despojada, é cinzenta, é taciturna, as pessoas não são expansivas nem muito, muito alegres. Né? E, mais uma vez, estás sob um regime militar que não notas, que nós não notámos essa opressão, mas reparamos que é muito, muito calma, era muito fácil passear e andar de um lado para o outro. As pessoas tinham alguma curiosidade em conhecer-te. Uma coisa que nós não temos, e eu não tenho por hábito de fazer, porque não gosto de fazer, e não tenho à vontade o suficiente para fazer, é tirar fotografias com as pessoas com quem falo. Não vai aparecer esse tipo de fotos, porque não consigo fazê-lo, não tenho a vontade. E acho que é uma intromissão enorme na vida dessas pessoas e não gosto de fazer. Há pessoas que gostam de tirar, outras que não gostam de tirar. Eu não gosto de o pedir e não o faço. Tenho muita pena, porque neste momento reviveria muitas dessas coisas, mas não consigo fazê-lo, não tenho esse à vontade. Alepo, pá, adorámos Alepo, ficou-nos na memória para sempre. E daqui decidimos ir para Damasco. Ainda ainda ponderei, adorava ter ido a Palmira, que está aqui deste lado. Eu, como disse, adoro história antiga e adoro ver ruínas romanas e Idade Média e todas essas coisas. Palmira era uma das coisas que eu adoraria fazer, mas fizemos um bocadinho de contas ao tempo e não permitia. Tinha que fazer um desvio enorme, arranjar forma de ir a Palmira, não é como se tivesse autocarros turísticos que saem de hora a hora para ir lá e depois regressam, não tens nada disso. O desvio era grande, ir a Palmira era como ir para Damasco, basicamente, e depois de Palmira tinhas que ir para outro sítio, porque Palmira não tinhas praticamente nada, não é? Tinhas uma pequena vilareca à volta, mas não tens recursos nenhums de hotelaria, turismo, o que quer que seja. E Homs também tem uma fortaleza fantástica do período das Cruzadas, e toda esta zona está apinhada de ruínas romanas. Isto teve séculos e séculos sob o domínio romano. Pá,
está apinhado de coisas fantásticas dessas para se ver. Mas nós, por outro lado, também gostamos muito de estar na cidade e ver um bocadinho, estar no meio das pessoas e ver como é que a coisa funciona. Misturar-te um bocadinho no meio ali dos grupos de pessoas e ver como é que eles vivem um pouco na rua. E decidimos, de Alepo, vamos fazer aqui um bocadinho de contas ao tempo, vamos para Damasco, e foi quando nós decidimos, está a ser relativamente fácil. Alepo para Damasco, tivemos a investigar, vamos de autocarro. Apanhámos um autocarro na estação de autocarros, uma coisa bastante simples, como disse, era uma viagem tipo Renex. Isto foram 400 e tal quilómetros, acho eu, de Alepo para Damasco. E lá foi, apanhámos um autocarro e seguimos a direção de Damasco. Nada de especial. Foi uma viagem, é curioso, viajar nas autoestradas que é um pouco igual, seja em Marrocos, tudo o que é árabe há de ser um bocadinho semelhante. O trânsito é ao contrário e tens malta em contramão sempre na autoestrada. Há sempre malta em contramão de alguma forma, na beira da estrada, ou o que é que seja. Viagem nada assim, curiosa, mas nada nada do outro mundo. E os animais? Tens uma coisa ou outra assim de vez em quando, mas nada de extraordinário. Quer dizer, se já passaste por muita coisa, não achas nada de... não estranhas, percebes? Como estiveste em Angola, pronto, isto é normal. Pronto, ok, também acontece aqui. É cenas assim do género, estás a ver? Não estranhas, não estranhas. Damasco, capital, muito mais pessoas, muito mais movimento. Semelhante, não tens tanto à vontade das pessoas para falar contigo, porque mais uma vez é uma cidade muito maior, tens muito mais gente, mas não deixam de ser curiosas também acerca de ti. Mais uma vez, acho que não vimos um único turista, a não ser nós. Passear, mais uma vez, passear pela cidade. Isto é um mercado, é também uma espécie de ex-libris lá da cidade. Isto não é à noite, isto lá em cima é o telhado. Investiguei o que era, tinha curiosidade de saber porque é que aquilo estava cheio de buracos. E o telhado do mercado está cheio de buracos porque no final da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano caiu, os franceses ocuparam isto. Micas, só uma coisa, falta um minuto para isto cair. Ok, então, quando cair, já continuamos. Mas acho que consigo terminar esta historinha. Os franceses ocuparam a Síria, a tentar tornar isto mais uma das suas colónias, e houve uma revolta em 1920 e tal, e os buracos que estão ali são os buracos dos aviões franceses que metralharam toda esta zona para tentar conter a revolta. Então, este telheiro é o telheiro original, bem que neste momento não sei se ainda lá está, mas na altura estava lá, e os buracos são os buracos originais das balas dos aviões franceses a metralhar o pessoal que estava a tentar fazer a revolução. Parece à noite, parece as estrelas, mas não é, são buracos. Força. Bem, então, a história do mercado já passou. Não são as estrelas, são os buracos das balas dos aviões franceses. Pensava que era a estrela polar. Mas não. Outra coisa curiosa, estes gajos não são homossexuais, são amigos. No Médio Oriente, o pessoal, os amigos, Andam de andam de mão mão dada. dada. Que é Sim, Marrocos também é assim. Irão. No Irão Marrocos também é também muito vê isto. isto, sim. É um costume Que é muçulmano. país árabe, é Exatamente. muito. Grandes boiolas. Giro é quando tu estás em trabalho e de repente o gajo do lado dá a mão, porque foste almoçar fora com os colegas e o gajo te dá a mão para atravessar para a salário. Isso é controle parental. Então, no final deste corredor todo, do mercado, desembocas então num largo curioso. Só meti esta foto aqui porque há aqui uma coisa muito gira, não sei se conseguem ver, mas aqui, só para verem as revistas da Barbie árabe. Foi um pormenor muito giro, porque eles também, as crianças também têm os seus livrinhos de animação e há a versão árabe da Barbie. E tem o nome giro Fula. Exato. Como elas são todas fulas. Exato. E isto desemboca então a saída do mercado, vem ter aqui. E isto, mais uma vez, no meio da cidade, agarrado ao mercado,
tens um arco, isto era um antigo templo romano a Júpiter, pá, que eu acho fascinante. Estás ali numa cidade, no meio do nada, e de repente desembocas numa ruína romana, outra vez com 2000 anos ali espetada. Se aquilo cair, aquilo cai muita pedra. Pá, acho isto fascinante, percebes? Fascinante, isto de ter durado estes anos todos e está ali. Já deve ter caído. Algumas partes, claramente, outras estão ali reconstruídas, mas pá, continua ali, acho isto fenomenal, fenomenal. Tinhas aqui uma pequena visita de estudo, porque logo em frente, aqui em frente, tinhas uma medina, e isto era uma visita de estudo. Achei curioso, porque tens ali uma data de miúdas. Tens ali ter o aulas. imã. Exatamente. Isto está repetido. Acho que esta está para o início. E pá, e depois, pá, vamos passear por lá. Isto é uma coisa que vocês se calhar vão ver mais aqui, que era, adoro sempre as latas de Pepsi ou de Coca-Cola na língua do país. Isto, Parece preto. isto é uma vista, mais uma vez, é super plano, mas de vez em quando apanhas uma montanhazinha ao lado. Fomos até lá, isto era um sítio que se chamava o Ninho da Águia, tínhamos uma vista enorme sobre a cidade. Bem, Damasco, muito interessante. E depois decidimos apanhar então o autocarro para a Jordânia, que não era este, estou a gozar. Então de Damasco decidimos ir para Amman. Se tentar lembrar-me. Exato. Então, Damasco. Mais uma vez. Quanto tentámos tempo ver uma qual é- viagem dessas? Diz? Quanto tempo é que demoraste de Damasco para Amman? Foi meio-dia, acho eu. Isto foram mais de uns Sim. 400 km, acho eu. 400? Ok. Sim, foram volta de mais 400 km, 450, algo assim do género. E foi autocarro outra vez. Qual era a melhor forma de irmos? Epá, vamos de autocarro. É interessante, viajas com locais, e lá fomos nós. Encontramos a estação de autocarro, comprámos a viagem, esperámos pelo autocarro, arrancámos. Chegámos a uma perto da hora do almoço, algo assim do género. Pá, mais uma vez tudo igual, é tudo muito, muito parecido. Tivemos a passagem na fronteira, tranquilo, super tranquilo. Foi a saída da Síria foi facílima, entrada em Amman muito simples. Amman, embora seja regime militar, é o reino, o rei, tem mania que é o Rambo. Ao longo da cidade, pela cidade, tens sempre fotos do rei ou a conduzir uma pick-up com metralhadora em cima ou com a metralhadora no braço. Pá, mesmo Rambo, anos 80, cena filme americano, anos 80, é onde os gajos vivem ainda, ou viviam, nesse espírito. O homem tem que ser super macho, a mulher está em casa, tomar conta dos miúdos, e o homem é um guerreiro do caraças, pá, mesmo faca nos dentes e metralhadora às costas. Amman parece Lisboa, tipo cidade das sete colinas, é muito, muito irregular. Sempre querias ir a algum lado, demoravas imenso tempo porque não consegues ir à direita, tens sempre contornar tudo que é montanha. Mais uma vez, no meio da cidade, está aqui uma foto do rei, lá está aqui no topo, sempre com ar muito mesmo badass, sempre um grande badass. Os gajos adoram o rei, adoram mesmo, adoram a sua monarquia. Amman tem uma zona, tem álcool, tem uma zona muito, muito moderna, pá, com malta jovem, com pinta. Quando nós encontramos este sítio onde jantámos, parecia que tinhas tipo FNAC, encontraste uma livraria moderna, tinhas um bar, tinhas um restaurante que tinha pizza, por exemplo. Depois de teres passado vários dias, desde que entraste em Istambul, a comer constantemente, tudo o que tu comes sabe a borrego, pá, mas a borrego, o pior borrego do mundo. Aquele sabor mesmo a sebo de borrego. Mesmo que comesse um peixe grelhado, o cabrão do peixe era grelhado na grelha do borrego, pá, mas já não podes com aquilo. Portanto, apanhaste um restaurante onde podias comer uma pizza que não te sabia a borrego, foi fantástico. A Sónia até pediu uma caipirinha, mas a caipirinha era muito. Era uma chabardice, era uma caipirinha. Mas pronto, a Sónia queria algo. E sabia a borrego. Não sabia a borrego. Felizmente não sabia a borrego. Isto aqui não sabia a borrego. É mijo do borrego. Exato.
Amman tem ao lado, mais uma vez, as ruínas, pá, nos ex-libris daqui é ver Jerash, que é mais ou menos ruínas romanas do cacete. E fizemos o passeiozinho turístico por ali, que é mesmo colado à cidade. E de Amman seguimos. Exato, de Amman fomos dar uma voltinha, que é muito perto, ao Mar Morto. Não é? Ir ali e não ir ao Mar Morto dar um mergulho é um crime. Do outro lado está Israel e, então fomos então a uma praia, pagámos um taxista que nos levasse aqui à praia. E os gajos têm praias segregadas. Tens praias para os árabes e tens praias para turistas, digamos, para estrangeiros, digamos, não turistas, mas para estrangeiros. Porque não há misturas, porque os estrangeiros despem-se muito mais do que as jordanas ou árabes, portanto os gajos não querem cá misturas e as praias são segregadas. Aqui, por acaso, encontramos, esta foto está aqui para verem a senhora, da forma como a senhora foi para a praia, e por acaso esta foi para, não, esta não foi para a nossa praia, acho que foi para outra, mas temos aqui outra, quem ainda não mergulhou num lago desses, tens o Lago Rosa também no Senegal, não é? Mas eu nunca mergulhei lá e nunca tinha mergulhado num deles, portanto vais mergulhar num. E aquilo, eu não estou no chão, ok? Estás mesmo a flutuar. Estás mesmo a flutuar. Aquela porcaria tem uma capacidade de sustentação incrível. E aqui também era como as senhoras árabes vão ao banho. Nós encontramos um shopping muito, muito moderno, com uma pinta do caraças lá em Amman. E era giro ver as lojas de roupa das senhoras, os fatos de banho, os modelos de fatos de banho eram mesmo fatos ninja. Mesmo fatos ninja. Todos com uma pinta do caraças, mas fatos ninja para ir ao banho. De Amman, estávamos tão perto e porque é que não vamos tentar ir a Jerusalém? É mesmo muito perto, é ali ao lado. O ali ao lado acabou por ter uma viagem que demorou um dia inteiro praticamente. Decidimos, como é que vamos a Jerusalém? Não vamos, tivemos a investigar, entrar em Jerusalém não é complicado. Se vieres da Síria, não é muito complicado se vieres da Síria. Mas, por exemplo, já não entras na Síria se tiveres o visto de Israel com passaporte, não entras na Síria. Pensámos, vamos ao Líbano, não vamos ao Líbano, mas Jerusalém também, queríamos muito experimentar Jerusalém. E tínhamos também a dúvida de se queríamos ir ao Líbano, mas se formos a Jerusalém já não entramos no Líbano. Se formos ao Líbano vai ser muito difícil ir a Jerusalém, não sei se temos tempo. E também o regresso, é fácil entrar outra vez na Jordânia com o visto de Israel. Sim, acho que não há grandes problemas, pelo que investigámos, portanto vamos a Jerusalém. E mais uma vez vamos por uma fronteira que neste momento acho que nem sequer passas, que é a ponte de... Tem dois nomes, tem um nome de um lado do Jordânia e tem outro nome do lado israelita, que é Allenby Bridge. Que mais uma vez só passas se fores num veículo qualquer. Mas os gajos têm transfers, têm os autocarros tipo transfers só para fazer a terra de ninguém. E lá fomos nós, mais uma vez fomos ali à aventura, vamos à fronteira, damos saída na Jordânia, entramos no autocarrozinho de transfer e ficamos presos quase 4 horas dentro do autocarro. Porquê? Porque houve uma ameaça de bomba e então ficas preso dentro do autocarro 4 horas, sem grandes informações, à espera, ali no meio da terra de ninguém, nem voltas para trás, nem vais para a frente. À espera que resolvam o que quer que seja que resolvem. E felizmente tens ar-condicionado no carro. Porquê? No autocarro. E depois percebes que ao lado tens mais 2 autocarros que vão com árabes. O autocarro onde tu entraste, onde te meteram, não leva árabes, leva israelitas, que é muito difícil terem passado para a Jordânia, é muito raro, ou leva ocidentais. E tem ar-condicionado. O outro autocarro dos árabes não tem ar-condicionado sequer, os outros dois não tinham sequer ar-condicionado. Estás no meio do deserto e nós fomos em período, não me lembro, setembro? Junho. Está um calor do caralho, não sei como é que aquela malta. Aqueles gajos sofreram as passinhas do Algarve aquelas 4 horas quase dentro do autocarro. Chegas à fronteira, mais uma vez és segregado, tudo que é malta tipo ocidental vai para um lado, tudo que é árabes vai para o outro.
é um aparato enorme na fronteira israelita, é uma coisa mesmo, é uma experiência incrível. Os gajos têm ventoinhas a dispersar spray sobre o pessoal, tens hipercontrolado militarmente. Quando chegas à parte de pedir o visto, passas pelas máquinas todas, passas por não sei quantas máquinas para verificar se tens algum tipo de explosivo ou de arma, máquinas de sopro, de raio-x, o que quer que seja, para te filtrar. E depois vais a tua vida. Ah, sim, isso é muito curioso. Quando vê o teu visto, que és de Portugal, de repente dizem-te obrigado, sabes, só para ver se tu reages corretamente à língua com que falou contigo ou não. Portanto, são coisas muito giras. E giras, muito interessantes. Até que chegas ao guichezinho onde estás a fazer o pedido do visto. E, pá, tens o carimbo da Síria, pá, então és filtrado e fazem N perguntas. Repetem-te as mesmas perguntas N vezes. Eu ia com a Sónia, fizeram-nos interrogatório em separado, mais uma vez, repetem-te as perguntas N vezes, a ver se tudo bate certo. E li relatos de malta a ser levada para outra sala, e são retidos durante 2 ou 3 horas também, e são constantemente interrogados se suspeitam um bocadinho de ti. Vi isso acontecer com um gajo à minha frente, um puto novo, tipo universitário, vindo do tipo México, acho eu. E era uma miúda que lhe estava a fazer perguntas. Aliás, que estava nesse guichê. Pá, aquelas gajas israelitas, mesmo militares, mesmo badass. Começa a perguntar ao gajo onde é que ele é. Ah, sou mexicano. Então o que é que está aqui a México? O que é que está aqui a fazer? Ah, vim visitar um amigo. Amigo? Mas um amigo de onde? Ah, um amigo aqui israelita. Mas quem é o amigo? Como é que se chama? O gajo dá o nome. E onde é que mora? E você vem de onde? Não, eu sou mexicano. Mexicano? Pá, me parecia a gozar com o gajo, mas fez-me N perguntas. E de repente depois disse, venha comigo. Pronto, esse gajo foi levado para a salinha do lado para ser questionado durante mais tempo. Nós, pá, fomos repetir não sei quantas vezes as perguntas, mas lá passámos. Vais para outra zona, onde vem a tua bagagem toda, fazem filtragem de, mais uma vez, de explosivos, de tudo e mais alguma coisa. Epá, até que entras, até que acaba-se isso tudo e lá consegues passar. Só para dizer que nós achávamos que era uma coisa rápida, fomos de manhã para tentar almoçar em Jerusalém e ver um bocadinho aquilo, pá, chegámos lá quase ao final do dia. Foi quase um dia inteiro para conseguir atravessar a fronteira. Em Jerusalém, pá, vais visitar Jerusalém, que mais uma vez, eu ia fazer a comparação tipo Óbidos, vais a Óbidos, mas não, é muito mais hardcore do que Óbidos. Tens a cidade antiga, digamos, em Jerusalém vais visitar a cidade antiga, é a coisa que tens que visitar, era o nosso objetivo, era ir lá ver a cidade antiga. Tens várias portas para entrar, tens as muralhas da cidade, tens várias portas principais onde podes entrar, várias que não são assim tantas também, são 4 ou 5, algo assim do género. É muito turístico, mas é turístico religioso, tens turistas de todo o mundo que vão para ali, mas de todo o mundo, seja católicos, seja cristãos ortodoxos, sejam islâmicos, sejam judeus. Pá, tens tudo. Curiosidade em Jerusalém, pá, é raro não veres alguém armado. Vês o gajo que vai passear com a mulher e 3 filhas ao lado, todas empinocadas, e o gajo tem mesmo 16 ao ombro. O pessoal que está a servir às mesas tem uma arma à cintura. E não é à cintura dentro de um coldre, é metida nas calças, estás a ver? Debaixo da camisola. Ou então está a camisola por dentro e a pistola está por fora. Tens muito isso. O serviço militar é obrigatório para homens e para mulheres. É bastante longo, acho que são tipo 18 meses para mulheres. É obrigatório durante toda a vida, até aos 45 anos, Fazem de 3 em 3 meses tens que ir lá. Não, acho que é uma vez, acho que é um mês todos os anos, acho que é uma vez por ano, pelo menos coisa assim. eu tinha lido, sim. Ou seja, tu fazes o serviço militar obrigatório por uma certa idade, e acho que são tipo 3 ou 4 anos para os homens e 18 meses para as mulheres. E depois disso fazes o serviço militar anualmente, acho que era um mês por ano, mas é assim uma coisa desse género. O serviço militar pode ser uma coisa fim de semana também. Eu tinha uma colega minha numa consultora que de 3 em 3 meses ia fazer um fim de semana.
Sim, sim, e pode ser serviço administrativo, não é? Sim, não tem que ser. São vários tipos de o serviço militar, pode ser várias coisas, e os gajos estão sempre prontos. Pá, e tu vês, sentes realmente a tensão no ar quando vais a um sítio como este e tu sentes a tensão no ar. Sentes que há uma tensão constante. Estes gajos, e quando viajas pela Síria, Jordânia, Egito, e não fui ao Líbano, mas estes gajos estão cercados, eles dependem deles próprios, a sobrevivência deles depende deles próprios, só deles próprios. Toda a gente os odeia à volta, toda a gente não odiá-los, toda a gente à volta os quer mortos. Mesmo, não há qualquer dúvida. É erradicá-los, querem erradicá-los completamente. Estes gajos estão por conta própria, fazem o que quer que seja para sobreviver. E é isso que tu percebes, vais ali e percebes claramente isso. E vês uma tensão constante no ar, é curioso. Isto é super, epá, é mesmo, consegue ser muito turismo religioso, como disse, tens aqui a Via Dolorosa, tens o trajeto que Jesus teria feito pela cidade quando foi a crucificação, tens o choque religioso é realmente grande. Nós chegámos num sábado, exatamente, fizemos a viagem num sábado, o que não foi fácil para nós visitar muita coisa, porque uma grande parte da cidade está fechada, porque tens a sexta-feira e até o pôr do sol de sábado, tens a parte mais, mais religiosa da cidade e que é quer dizer, é dividida naquele período da semana para muçulmanos e a partir do final de sábado, do fim do dia de sábado, que passa a ser o Shabat para os judeus, tu tens ali uma parte da cidade que está segregada, tens mesmo barreiras controladas por militares, onde só passam muçulmanos e a partir de uma certa hora só passam os judeus, e uma delas é para ir para o Muro das Lamentações, por exemplo. No Muro nós só podemos vê-lo de longe porque era Shabat. Mas aplica-se também a ti, então. Okay. Aplica-se, sim, porque nós não éramos judeus e os gajos percebem logo. Ou tu tens um grande à vontade do que é que estás a fazer, ou então percebem logo que tu és turista. Não, É por causa da não mínima, é... é por causa da mínima. Exato, exatamente. Portanto, nós chegámos no sábado, era o dia que tínhamos, mas tivemos essa condicionante de passeio por esta parte da cidade. À noite saímos das muralhas, fomos dar uma voltinha pela cidade, pela outra parte da cidade, para sairmos daquela parte mais turístico-religiosa. E encontramos uma miúda na rua, que pedimos indicações, que nos levou a uma zona da cidade mesmo moderna, mesmo se estavas noutra cidade qualquer da Europa. A miúda já tinha feito serviço militar e era muito simpática e era muito curiosa também para saber sobre nós, mas principalmente sobre os países onde tínhamos vindo. Ela ficou espantadíssima de termos passado pela Síria e pela Jordânia e fez-nos imensas perguntas sobre esses dois países e sobre as pessoas. Bem, nós dissemos que tinha sido fantástico. As pessoas eram incríveis, incrivelmente simpáticas, afáveis. O que a deixou, ela só dizia mesmo, really? Really? E aí percebes realmente o quão complicado é para os israelitas estar ali no meio e quando estás com os outros e percebes claramente o ódio visceral que eles têm aos israelitas. E aqui neste bar, por exemplo, onde jantámos, E vice-versa. restaurante onde jantámos, e vice-versa, sim. Não, mas não é tanto assim, sabes? Os israelitas não têm ódio ao pessoal à volta. Eles só querem ser deixados em paz, basicamente. Não vou falar da parte da ocupação de territórios ou o que quer que seja, mas eles querem mais ser deixados em paz do que outra coisa. Eles não vejo que eles tenham, eu não percebi que eles tinham ódio em relação aos países vizinhos, à população vizinha. Agora, o Miguel, contrário vejo. Mas quando tu dizes que ela ficou surpreendida, foi porque ela, provavelmente a informação que tem dos países à volta é que não são amistosos. Claro, ou seja, ali é uma são, opressão. mas é uma verdade. opressão. Mas não são amistosos. O que ela tem uma ideia que eles são, que há uma animosidade enorme para com eles, mas pode ser para todos também. Mas não, é só para com eles. E ela ficou impressionada pela nossa percepção dos países, daqueles países ter sido tão boa, estás a perceber? Ou seja,
eu sei que eles têm uma percepção deles serem os quererem mortos, são as piores pessoas do mundo, e realmente é estranho para eles terem que alguém tenha uma interpretação diferente. Não é? É curioso, realmente. Eu acho que há também, nestes países, sempre um aproveitamento por parte das entidades políticas para fazerem comunicação, obviamente, direcionada. Portanto, acabam por passar para a população uma mensagem que, obviamente, nós estamos de fora, não conseguimos encarar, por além de sermos diferentes e não somos encarados da mesma forma, mas eu acho que há sempre esta opressão interna, não é? A comunicação que é passada, a forma como a mensagem é passada, todo esse exemplo que tu deste, que a parte militar está tão presente e eles não querem abandonar. Sem dúvida. Eu acho que é muito isso, é essa surpresa. Nós vemos isto tudo por fora e achamos que é perfeitamente estranho, mas ela claramente estava-te a dizer, pá, mas a minha imagem é que essas pessoas são, sei lá, umas bestas, uns animais, ou sei lá o que são, são. mas a percepção que nós Mas são tivemos, mesmo? são mesmo para os israelitas, são mesmo. Nós na Jordânia, depois de chegar aí a essa parte, eu te contar, nós conhecemos um rapaz que nos levou num dos trajetos, e ele a comentar quando nós falámos sobre Israel e que tínhamos adorado Israel, e ele disse, eu se pudesse matava todos os israelitas que eu pudesse, todos. O gajo dizia aquilo com a maior naturalidade, eu matava todos, não só naturalidade, mas mesmo com raiva. O gajo batia no peito com raiva mesmo, por tudo o que eles fizeram aos palestinianos, era visceral. É a lavagem dos dois lados. Sim, é muito complicado. Eu percebo perfeitamente o ponto de vista dos israelitas em termos de defesa da sua identidade. Os gajos, não é fácil passar séculos a levar no totiço, a seres perseguido. Seres metido num local, por um lado era o que eles queriam, não é? Os zionistas o queriam ter Jerusalém como sendo era a sua cidade original. Acabaram por ter, de alguma forma, conseguirem se colocar lá, mas é incrível os gajos terem conseguido defender-se quando se defenderam e conseguir manter o país como mantiveram, e a organização que eles têm. Então, aliás, tu vês agora a questão do Covid. Os gajos foram o primeiro país do mundo a vacinar toda a população. Os gajos, em junho do ano passado, já tinham pago mais 40% do valor das vacinas às empresas de Haja dinheiro, não é? Haja dinheiro, exatamente. Não é só dinheiro. A opção Mas para B é a quê? gente manda lá os gajos da amassada. Mas para proteger a população, percebes? Os gajos não brincam em serviço. É isso que é impressionante. E é fascinante também com eles, eles não brincam em serviço na autodefesa. Não brincam. Pronto. Jerusalém foi uma experiência muito interessante, foi muito curta, adorávamos lá voltar. Também gostávamos de ir até lá vivo, mas ficará para outra altura. Miguel, no dia a dia, depois dentro, por exemplo, estavam ali no café e o ambiente é tranquilíssimo, não? É tranquilo, mas tu reparas que o gajo está a servir, tem uma arma metida nas calças. Percebes? Portanto, é tranquilíssimo, mas os gajos estão sempre à espera que aconteça algo. Estão preparados, faz parte do dia a dia deles, faz parte da consciência social deles, que vai haver merda a qualquer altura. Em qualquer altura pode haver merda. E não é uma coisa americana, em que andam com armas feitos idiotas. Não tem nada a ver com isso. Tem mesmo a ver com estarem preparados, porque vai acontecer. Não é se acontecer, não é cena do americano. Não, sei lá, eu se um dia deste meter um gajo em casa... Tem e sabe usar e vai dar... Não, estes gajos sabem que vão usar, porque lá está, tem o serviço militar obrigatório para toda a gente, é compulsivo para toda a gente. E para além disso, a partir daí, todos os anos fazem um período do ano de serviço militar. Seja ele administrativo, seja ele a fazer outra merda qualquer, mas estão constantemente preparados para se defender. Não é cena americana em que tens o gajo com 300 quilos que vai dar tiros para o shooting range feito idiota, ou que vai caçar com o M16 ou com outra merda qualquer. Não, são gajos que estão constantemente preparados porque sabem que vai acontecer mais tarde ou mais cedo. E não é o se, vai acontecer, portanto. E a nível cultural, tu há bocado falaste aqui de ser culto e ter a formação, e aqui também achaste a mesma coisa? Sim. Não, isto é tu estás aqui, é como se estivesse na Europa, basicamente. É o mesmo nível. Ou mais evoluído um bocadinho, porque os gajos são socialmente muito conscientes. São mesmo... Aquilo que digo, eles está muito presente na mente deles, que eles dependem deles próprios para sobreviver, no meio, ainda por cima onde eles estão, já estão cercados, não é? Estão cercados por malta que só os odeia.
E no resto do mundo tens uma animosidade incrível em relação a Israel. Olha, e essa. Desculpa interromper, continua. Não, diz. Não, ia-te perguntar mesmo pelo facto de eles terem essa percepção de que pode dar merda a qualquer altura, e efetivamente de vez em quando acontece, se eles também não têm, porque eu tenho a ideia, por exemplo, que Israel tem noite fantástica. E até esta foto que tu tens aqui de convívio, pronto, convívio noturno, das pessoas estarem. É como se numa estivesse na boa, Europa. É como se estivesse na Europa. A vida Mas social eles não têm deles mais é o fantástica. seize the day pelo facto até de poder haver, ou de haver a iminência de acontecer alguma coisa de má. Não creio. Não. É como se estivesse na Europa, basicamente. É muito como se estivesse na Europa. Mas estás sempre armado no caso de acontecer. De aparecer um gajo com uma bomba qualquer e fazer rebentar ali a bomba, outra merda qualquer. Acho que eles têm isso consciente, mas vivem a sua vida, o seu dia a dia normalmente. O que é uma coisa muito amarada, nós não temos qualquer ideia do que é viver assim. Mas eles fazem, acho que eles vivem perfeitamente conscientes disso, percebes? Está enraizado. É como viver, sei lá, num clima de guerra constante. Pá, o ser humano adapta-se a tudo de alguma forma, não é? E aqui realmente o que nós sentimos foi muito isso. Foi tensão no ar numa zona daquelas que uma cidade antiga nas muralhas em Jerusalém, porque tens para aí umas 5 ou 6 fações religiosas ali. Tens cristãos ortodoxos, tens os católicos, tens os sunitas, tens xiitas, tens tudo ali misturado e parece claramente que aquilo vai rebentar a qualquer altura, vai explodir ali a qualquer altura. Mas estás dali, vais para a zona normal da cidade e é isto, parece que estás na Europa. É uma cidade super avançada, evoluída, estás na Europa, estás em Paris, em Berlim, uma coisa assim desse género, percebes? É muito assim. Foi uma experiência muito interessante e gostávamos muito de lá voltar. Principalmente experienciar Tel Aviv, que tem uma vida também noturna e social muito ainda superior a esta, porque como Jerusalém tem ali a parte toda religiosa, acaba também por ser mais constrangida por isso. Agora vais para Tel Aviv e pelo que sei é festa todos os dias, digamos. Sim, destino gay, como diz a Sónia, mesmo destino gay top. É muito assim. Regressámos à AMA para o Romero, hein? Romero, mais nota? Regressámos à AMA sem qualquer problema, não tivemos qualquer problema de regressar à AMA. Pedimos na saída de Jerusalém, quando entramos em Israel, uma das coisas que pedimos foi porque dissemos, não sabemos para onde é que vamos a seguir. Por favor, não nos metam o carimbo no passaporte, porque eles tinham forma de te dar o visto de entrada e não de carimbar o passaporte. Davam-te uma espécie de um tiquezinho que servia de visto de entrada. E os gajos, do que me lembro, assim o fizeram, porque não queríamos ficar com os passaportes inutilizados para entrar noutras zonas. Também tive que fazer o mesmo, Miguel. Foi, e eles fizeram, fizeram não. Para alguma malta eles não faziam, eram cabrões e carimbavam-te aquilo e toma lá e vai a tua vida. Eu sabia que ia reentrar na Síria, não é? E a Síria, se tu tiveres o carimbo de Israel no passaporte, pois não entras. Não sais. Inclusivamente foi o que aconteceu a alguns dos meus companheiros de viagem, que não foram ao Egito, como eu e o Vítor fomos, e voltaram para trás, só que eles não souberam disso, ou seja, não tinham no passaporte e não entraram na Síria. É complicado, é muito complicado. Regressámos à AMAN sem grandes nada de especial, e da AMAN íamos para um destino principal que eu queria ir, que acho que foi se eu queria ver a Síria, outro destino que eu gostava muito de ver antes de morrer era o Petra. Principalmente depois de um gajo ter visto Indiana Jones e a Última Cruzada, Petra é um ex-libris do cacete. Da AMAN para Petra tivemos a ver os autocarros, mas vamos para a estação de autocarros, já estávamos habituados àquilo, e os autocarros eram uma merda, digamos, eram aqueles minibus muito velhos, que havia umas 15 pessoas, mas que iam para aí umas 25, não sei porquê, acho que tínhamos perdido o autocarro e havia poucos por dia para ir para Petra, algo assim, já nem só havia aquele. Mas entretanto apareceu-nos um senhor
mais ou menos nesses táxis de longo curso, para perguntar se não queríamos ir com ele. Pá, cobrou-nos 10 euros, ou o que foi, para fazer a viagem, mais uma vez, tipo 400 e tal quilómetros, acho eu. E porque ele estava a regressar naquela zona, morava perto de Petra, e para ele foi fantástico, conseguiu pagar a gasolina e levou-nos. Muito simpático, lá fomos nós. Esta zona aqui, acho que andaste por aqui, Luís, é a zona já do Wadi Rum, do deserto, quando tem Brenhas de lá para o fundo. Eu tive muita pena, estava a olhar para isto e o que eu queria era ir de moto para ali, dar-me uma voltinha e experienciar aquilo. Mais uma vez, não sei se viram o Lawrence da Arábia, mas é mais o Tex Libres de se vir para esta zona e não ter visto o deserto. Para mim foi uma pena, mas não tive tempo e tivemos de decidir o que fazer. Decidimos fazer a coisa mais cosmopolita. Pelo caminho fizemos um pequeno desvio, porque ele conhecia um amigo que tinha uma bancazinha de artesanato e de peças encontradas aí pelo deserto. Levou-nos a uma fortaleza, e mais uma vez nesta zona está cheio de muralhas, de fortalezas do período das cruzadas e coisas por aí adiante. Há espólio como ao caraças perdido, em que o pessoal anda lá e dá um pontapé numa pedra e encontra artefactos destes períodos, seja romano, seja das cruzadas. Levou-nos, então, isto é a única foto que nós temos, não sei porquê, já não me lembro, mas está desfocado e tudo. O senhor aqui à direita é o nosso taxista, isto é o sítio onde andámos. Trouxe uma outra coisa de lá, por tudo e meia. E o cafezinho, que eles depois limpavam e davam. Sim, o cafezinho, eles serviam de cafezinho, limpavam com um papelinho e depois davam ao cliente seguinte. Esta zona, quando desce mais para esta zona, é muito mais montanhosa, enquanto para norte é muito, muito plano. Esta zona é muito mais montanhosa, o que explica depois a questão de Petra. Petra, uma cidade zeca, não tem nada para ver, a não ser realmente a cidade cresceu, acho eu, à volta. Sim, exato, a cidade cresceu à volta das ruínas de Petra. Esta zona aqui, quando tu entras, está mais ou menos restringido por questões turísticas, é mais turístico, não tem muitos turistas, mas tem alguns. Tu foste aqui, Luís? Vieste às ruínas? Sim, exatamente. Pagas um bilhete, entras e tal. Nós fomos muito cedo, não apanhámos quase ninguém. Conseguimos tirar fotos sem ninguém, o que é fantástico. Isto é aquela imagem que tu tens do Indiana Jones, que estás a passar no meio da desfiladeira e de repente vês isto lá à frente, que se chama o Tesouro. Eles chamaram estas ruínas do Tesouro. E deparas com isto, que é realmente impressionante, é fascinante a forma como isto está esculpido na rocha. Mas isto há várias ou há só esta? Há várias. Isto era uma cidade, isto era de um povo que se chamava os Nabateus e controlavam o comércio, ou a zona de comércio entre o Egito e a Síria, digamos. Okay? E eram ricos, eram muito ricos. Entretanto, levaram um bocado na totice dos romanos, e os romanos tiveram, mais uma vez, isto sob domínio deles durante centenas de anos. Mas eles têm muitos registros dos gregos, do período de Alexandre o Grande, passou por aqui, depois dos descendentes e depois dos romanos. Portanto, as estéticas que tens aqui são muito influenciadas por essas culturas, e os gajos eram os escultores do caraças. Por isso é que conseguiram construir isto, que é uma peça única esculpida na pedra. E como estas há várias, há as mais interessantes, mais importantes e bem preservadas. Esta é uma delas, que fica logo à entrada, que é o Tesouro. Isto só para dizer que a cidade foi abandonada, pelo que eu me lembro de ver, a cidade foi abandonada no início do período islâmico. Portanto, deve ter sido à volta aí de 700 e tal, 800, depois da Era Comum. E ficou desconhecida até 1800 e pouco. Foi descoberta por um explorador qualquer que ouviu falar que havia uma cidade qualquer perdida no meio das montanhas e andou por lá e descobriu isto. Portanto, isto só permaneceu desabitado, exceto por alguns povos nómadas que passavam aí e pernoitavam durante alguns tempos, alguns períodos, nas cavernas, porque isto está esculpido por todo lado, mas ficou desabitado. Não teve qualquer tipo de população permanente durante 1000 anos, digamos. A partir daí, então, começou a ter alguma notoriedade e acabou por crescer uma cidade à volta disto. Quando estávamos a caminho das ruínas, éramos só nós, eu e a Sónia, e de repente vemos um gajo, muito grande, que é este gajo que está aqui,
E eu estava rindo para a Sónia e disse: pá, despacha-te, vamos ver se ultrapassamos este cabrão, porque senão ele vai ficar à frente das fotos todas. O gajo é muito grande, vai ficar à frente das fotos todas. Quando passei por ele, disse-lhe a mesma coisa em inglês, porque o gajo era turista, disse-lhe a mesma coisa em inglês, ele riu-se e acabámos por ter conversa. E tornámos grandes amigos. Este gajo é checo, é o Kuba Nosek, e tornámos muito, muito amigos. Já veio a Lisboa, já esteve connosco, já fizemos um tour aqui por Lisboa, já fomos, ele é de Brno, já fomos a Brno com ele, para conhecermos a namorada, a filha pequenina, que era da unidade do Gabriel. Quando a Sónia diz que está frio, eu farto-me sempre de rir, porque lembro sempre quando estivemos em Brno, que estavam tipo menos 10 graus, uma coisa qualquer na rua, eles andavam com a miúda, que tinha para aí um ano dentro do carrinho, não menos de um ano, tinha meses, no carrinho de bebê e... Onde é que eu estou? Está aqui, ok. Está a aparecer a apresentação? Sim. Ok. Então, estava só para terminar aqui uma à parte, que quando a Sónia diz que está muito frio, eu relembro-a sempre de quando estivemos em Brno com este casal e a miúda nem um ano tinha poucos meses, e fomos lanchar e eles deixaram a miúda do lado de fora da pastelaria, que nós fomos lanchar, ficou do lado de fora com menos 10 graus, ok? Para não nos ficar a incomodar, para não incomodar, deixaram a miúda na rua. E nós fomos para o quentinho e a miúda ficou dentro do carrinho de bebê lá fora. E pronto, só uma pequena parte à vontade do pessoal que vive em países nórdicos e assim mais frios. É o que eu relembro sempre a Sónia quando ela diz que está frio, e o frio dela são tipo 12 graus lá fora. É caso para dizer que ele fica fresquinho, não te preocupes. Cá é quentinho, lá é fresquinho. Exato. Petra é espetacular. É daqueles sítios mesmo que um gajo tens que visitar, porque é fascinante e é inesquecível. Por outro lado, é uma desilusão. Só para mostrar aqui alguns, ao longo de todo, não vou dizer chamar de estrutura, porque está muito disperso ao longo. Tens um desfiladeiro, basicamente, e a cidade existe ao longo desse desfiladeiro. Tens estas esculturas todas na parede, com buracos. Isto não são mais do que buracos na parede. São buracos esculpidos, são tipo cubos ou paralelepípedos esculpidos no interior. Não tens qualquer tipo de escultura detalhada ou pormenorizada lá dentro. É uma desilusão quando tu entras dentro de um espaço destes. Aqui o tesouro, por exemplo, tu entras lá dentro e é um paralelepípedo perfeito, esculpido lá dentro. Não tens nada. Tens a entrada para o Holy Grail, não é? Exato, e o chão todo o chão que treme, rachado, o chão rachado, aquelas coisas. Ficou rachado. Mas o objetivo era religioso? Alguns deles sim, eram templos, muitos deles eram templos. Estes mais detalhados assim são templos, ou eram templos. Esse do tesouro acabou a licença de construção da Câmara, acharam que interromper a construção. Mas ao longo de todo este espaço havias de ter algum tipo de construção em madeira e outras coisas do género, ou algum tipo de tijolo, mas que entretanto a erosão e as cidades à volta que desapareceram eram utilizados materiais para fazer outra coisa qualquer. Eles agora recentemente com aquele LiDAR, não é? Aqueles novos... Isso é muito bom para as florestas, isso é espetacular para as zonas de floresta. Os gajos fizeram um survey em frente aí ao templo sagrado do Indiana Jones. Os gajos, isso está tudo soterrado, mas eles conseguiram ver que havia uma rampa enorme. Portanto, antigamente isso tinha mais 20 ou 30 metros de profundidade e tinha uma rampa que dava acesso ao templo. Mas depois, se calhar, com a erosão e com os sedimentos, pronto, ficou tudo liso. Mas lá por baixo continua a tal rampa. Sim, tu tens muito destas zonas, aliás, todas as zonas que tu tens, quando tu tinhas, não é grande mistério, é um mistério muitas vezes pensares, porra, mas como é que isto desapareceu daqui? Tu tinhas monumentos enormes, como é que desapareceu? A maior parte deles foram deitados abaixo e todos os materiais foram utilizados pelas populações para a construção de habitações. O que acontece quando tu tentas procurar algo... Com as cenas romanas. Tens as linhas de torres, por exemplo, desapareceu tudo. É muito raro que ficou, não é? São muito poucos os vestígios. Só aproveitou para fazer os muros. Levaram todos, exatamente. Fizeram os muros nas suas habitações, fizeram casas, etc. Tens muitas destas grutas onde algumas pessoas ainda vivem, de alguma forma. Isto aqui consegues ver, aqui à volta, as ruínas. Isto tinha tudo em pilares, isto era tudo tipo caminho romano, com pilares para acesso à cidade.
aquelas imagens, tens portanto, uma estrada romana que ainda persiste. Lá ao fundo vês a montanha esculpida, mais uma vez. São outras zonas, ou seja, não me lembro quem é que perguntou se era só isto, mas não, isto é vasto. Tem uma área para aí de 5 km ou de 8 km, acho eu, quadrados, onde tens coisas destas por todo lado. As mais interessantes ou bem preservadas são estas aquela do início do tesouro e a que vamos ver agora, que tínhamos que fazer uma caminhada ainda bastante grande para lá chegar, tinhas que subir umas escarpas pela montanha, tinhas uns degraus mais ou menos mal feitos, outros tinhas mais ou menos que andar quase com as mãos no chão. Aqui está a Sónia no meio do caminho, também aqui no meio da montanha, para chegarmos lá, que era o mosteiro, isto chamam-lhe o mosteiro. Mais uma vez é uma desilusão quando entras lá dentro. Um paralelepípedo. Um paralelepípedo liso, sem nada. Mas por fora é realmente espantoso. Isto é fabuloso. Pensares que isto está esculpido na montanha. Só que à parte, até ires à Índia e até ires a 2 sítios da Índia, e na China também há, tens mosteiros budistas e jainistas que são ainda mais detalhados do que isto e são completos. Lá por dentro é tudo esculpido. E posso mostrar-vos umas fotos disso. Isto é espetacular, principalmente no sítio onde está metido, no meio do deserto. As cores é realmente fabuloso. Fabuloso. Eu acho que a viagem da Índia pode ficar para outra semana a seguir à outra semana. Mas quando vês os outros templos, os detalhes daquela peça única, tu tens templos que é uma peça única, não tens uma coisa colada, não tens um tijolo metido em cima do outro. Não, os gajos começaram a esculpir a montanha e fizeram N templos, e tem N templos seguidos. Trabalhos demoraram centenas de anos ou 1000 anos para fazer. Miguel, mas calhar a diferença foi o que tu disseste, é que isto teve 1000 anos abandonado, não é? Os outros também tiveram muito tempo abandonados. Também? Os outros também, sim, também. E não dá para arrancar a pedra, não é? Tens a Janta, o site da Janta, se fores ver, também teve perdido, digamos, durante 800 anos ou 900 anos ou mais. Aquilo ainda é mais fácil. Aqui é muito fácil ficar perdido pelo quão inóspito este sítio é, não é? Estás no meio do deserto, não tens nada, estás no meio da montanha, é muito fácil passares ao lado e nem perceberes que isto está lá. Na Índia, naquela zona é semelhante, mas é pela vegetação toda. A vegetação engole aquilo tudo. É quase como a América Central, Tailândia e coisas do género. Não é? Aqui é o inóspito de lá chegares e perceberes que há ali alguma coisa, é difícil. Não tens recursos para lá e só encontras uma coisa destas, quase porque queres ir tentar. É como Machu Picchu, não é? A outra é dar um Inacessível. pontapé. Sim, o da Janta, do que eu me lembro de ler, acho que aquilo foi descoberto numa caçada, percebes? Um gajo qualquer inglês que andava a fazer uma caçada ao tigre e de repente deu uma pontapé numa pedra e percebeu que estava numa escarpa de uma montanha com uma gruta e foi ver que aquilo era um templo. E quando começaram a cortar a vegetação à volta, tinhas, sei lá, 10 templos com 800 anos de desfazamento temporal entre eles, porque foram ocupados ao longo do tempo por outras religiões e foram fazendo coisas ao lado uns dos outros. Elora é um sítio desses também. Tens um templo hindu, tens ao lado budista e depois tens jainista. E são incríveis, incríveis, porque os gajos tiveram não sei quanto tempo a esculpir o raio da rocha da montanha para fazer algo completo, onde tu tens os quartos completos, tens salas tens tudo com os detalhes, todos estes pilares que tu vês, têm todos os detalhes de pequenas esculturas individuais, mas em tudo é uma peça única. Mas pronto, isto é realmente, não deixa de ser fascinante. Isto é para mostrar só o que é que há aqui à volta. Tu depois de subires a montanha para chegares aqui ao mosteiro, não tens nada. Tens montanhas, a toda a volta é isto. E ao fundo tens o deserto, tens o Wadi Rum, mas é isto, é montanhoso. Ao longo, aqui é a mesma vista, mas vista do cimo deste pedaço de montanha. Depois de Petra... Havia um café em frente, não é? Diz? Havia um sítio onde se podia beber um chá, um café. Nós estávamos aqui, tinha uma zona de sombra, não estava lá ninguém nesta vez, mas nós, como podes ver, isto estava vazio. Nós quando saímos daqui já tínhamos uns 20 turistas lá embaixo no tesouro, portanto nós conseguimos vir cedo, que é raro para nós, mas conseguimos vir relativamente cedo e apanhámos isto, parece que somos só nós aqui, não tens praticamente ninguém. Acho que lá ao fundo estão 2 pessoas e acho que é a Sónia e o Cuba. Depois disto, aqui não vou ter muitas fotos,
porque infelizmente o meu cartão de memória pifou, eu só dei por isso mais tarde. Mas o que nós fizemos aqui foi... só para contar uma pequena história, mas uma à parte. Aqui então fizemos de Petra para... A nossa viagem era Petra-Cairo. Petra para o Cairo ainda era uma viagem grande. Pus aqui mais uma foto eram 670 km, mas nós não tínhamos carro para fazer isto, portanto foi diferente. A nossa viagem tinha que ser de Petra para Aqaba. Não sei se se lembram de Aqaba no filme do Lawrence da Arábia, o ataque a Aqaba, que os gajos fizeram. Pá. É o porto principal aqui desta zona, e de Aqaba íamos para Nueiba, no Egito, de ferry, e daqui tínhamos que apanhar um autocarro para o Cairo, era uma viagenzita grande. Andámos pela estação de comboios, estação de autocarro à noite à procura, para tentar perceber onde é que era a estação de autocarro, porque eles tinham mais que uma lá em Petra. Tentar perceber, e estava lá um rapaz a carregar uma máquina de refrigerantes, fazer o carregamento da máquina à noite. Perguntou se precisávamos de ajuda, nós dissemos que sim, queríamos ver se queríamos confirmar se era ali o autocarro que ia para Aqaba. E o gajo meteu conversa connosco, mas vocês vão para onde? Vamos para o Egito, queremos apanhar o ferry em Aqaba para atravessar para o Egito. E queremos apanhar o autocarro. Ele ligou ao pai, disse, espera só um bocadinho, telefone ao pai, e a pedir autorização para nos levar lá, nós queríamos ir com ele e pagávamos da viagem, tinha carro, e nós estamos claro, acho que é mais confortável. Negociámos um preço, o preço era a mesma coisa que o autocarro, portanto mais vale ir com alguém e poderes estar em contacto com alguém de lá e fazer uma viagem mais confortável. Claro que nós estamos sempre dispostos a isso, tal como o senhor que nos trouxe de Amman para Petra, falámos imenso com ele, falamos da família. É espetacular teres um ponto de vista local. E com este foi a mesma coisa, só que o pai, que era o patriarca lá da família, porque ele teve que pedir autorização para levar o carro, convidou-nos para ir lá à noite. Eu tenho muita pena, mais uma vez não tirámos fotos nenhumas, porque acho que não era... Não tinha essa vontade, mas convidaram-nos para beber um chá com eles à noite, em casa deles, e isso o fizemos. Muito simpáticos, receberam-nos em casa e depois lá no terraço de casa, tivemos a conversar, eles queriam saber praticamente tudo sobre nós, não é? Que nós vivemos, e nós a mesma coisa. Ficaram super curiosos com a Sónia, porque a Sónia tem a estar meio exótico daqueles lados, e pai não parava de olhar para ela. A mãe do rapaz não parava e falava entre ela e a filha, constantemente a falar entre eles, e depois quase perguntámos o que é que se passa. É porque ela é igualzinha à filha não sei de quem, cara chapada. Eles estavam a pensar se ela não seria mesmo ela, estás a ver? Que era igualzinha. Conhecemos então esta família, foi uma experiência muito gira, passar uma parte da noite com eles, e no dia seguinte o rapaz lá nos levou de viagem para Aqaba. Pelo caminho damos boleia a um gajo, a um backpacker, daqueles gajos que parece um Hare Krishna, não é assim deste género, mas um gajo desses, de inglês, não é? Gajo de inglês. Andava em viagem e ele ia para a faixa de Gaza com uma Manif, ia fazer uma corrente, os gajos iam fazer uma corrente não sei quantos quilómetros, todos de mão dada uns aos outros, e o gajo ia para lá, mas ia entrar pelo lado do Egito, já tinha tentado entrar por Israel e os gajos não o deixaram, já tinha estar lá na lista negra qualquer, não o deixaram, o gajo foi na caixa da pick-up atrás. Ainda foi mais um gajo que conversámos um bocadinho sobre estes temas, e foi aí que tivemos essa percepção sobre Israel e o ódio que eles têm a Israel, que este gajo que nos levou, via-se, era visceral, ele tinha um ódio a Israel, ele dizia mesmo que se pudesse matava-os a todos mesmo, matava-os. Se um dia que haja guerra entre a Jordânia e Israel, eu vou logo lá para, porque eles são a pior escória do mundo, são a maior corja do mundo. Mas era o gajo mais simpático do mundo, a falar contigo, era o gajo mais porreiro do mundo, muito. Portanto, é curioso ver esta dualidade ali na zona. Em Aqaba, uma vez foi relativamente simples. Em Aqaba, compras o bilhete no ferry, apenas o ferry, é quase como de Espanha para Marrocos, é semelhante, não tem nada a saber. Apanhas o ferry, estás lá à espera do ferry, falas com um dos polícias que lá estão, te metes conversa. O gajo estava todo contente também com a Sónia. A Sónia, uma gaja com ar árabe, mas vestida com os braços de fora, com os ombros de fora, aquela porcaria é fascinante. É cena exótica, mas ao mesmo tempo é local. É uma coisa muito estranha. E
atravessamos para Nueiba. Em Nueiba procuras o sítio para apanhar o autocarro, encontras o sítio para apanhar o autocarro, compras o bilhete, o autocarro vai ser em meia hora, passa meia hora, o autocarro vai ser em meia hora, passa meia hora, pá, estás 4 horas à espera do cabrão do autocarro, nunca mais sai. Depois percebes porquê, que o autocarro que ia para o Cairo não era um autocarro, eram 2 autocarros. Um autocarro levava passageiros, o outro autocarro levava a bagagem. A bagagem era, tanto eram as malas como máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, mobília, tudo. Os gajos enchiam um autocarro igual ao teu, mas por dentro cheio de bagagem. E não estou a dizer por cima, era mesmo por dentro. O autocarro tipo Renex, mas por dentro, por cima dos bancos e no meio dos bancos, com todo o tipo de parafernália para levar. Tivemos 4 horas à espera, pá, fizemos uma viagem. Acho que foi a pior viagem que fizemos nesta semana, porque foram 6 horas ou 8 horas dentro do autocarro. Eu odeio viajar de autocarro, nunca consigo descansar. E chegámos às 2 da manhã ao Cairo. Pá, que não é nada agradável chegares a um sítio. Mais uma vez, nós, voltando aqui um bocadinho atrás, nós íamos reservando os hotéis para onde íamos no dia anterior a sairmos, porque nós nunca... Porque assim o quisermos fazer, porque não sabíamos se o sítio para onde íamos viajar, se era tão interessante que queríamos ficar mais uma noite ou não. E fizemos isto ao longo da viagem toda. Então, sempre que nós decidíamos sair, partir, na noite anterior, reservávamos um hotel na cidade para onde íamos. E bem, correu sempre bem, nunca tivemos qualquer problema com isto. Acho que... Usar o Booking ou... Não havia booking, não. Mais uma vez, era o Lonely Planet, vias as recomendações e tentavas. Se houvesse algum que não conseguias, eles recomendavam-te outra coisa qualquer e tu, pá, arriscavas e ias. O pior hotel, nunca ficámos em... Ficámos numa Espelunca apenas, os outros foram muito aceitáveis sempre. Que foi em Damasco. Acho que em Damasco ficámos nunca, até tinha bichos, não era baratas, mas era escaravelhos, outra merda qualquer no quarto. Mas depois trocámos, acho que trocámos o hotel. Reservámos uma noite e depois trocámos. No Daman foi... O Daman tinha piscina, ficámos todos contentes. Diz isto? Eu fui em Nuíba. Foi. A espelunca com baratas voadoras foi em Nuíba. Mas pronto, epá, daquelas merdas não ligas muito. E geres bem. Se tu estás tão entusiasmado com a viagem em si, não é uma noite que vai preocupar sequer. Em Amman ficámos num hotel que até piscina tinha, ficámos todos contentes. Quando íamos para a piscina, tinha horários segregados para homens e para mulheres. Aquelas merdas. Não, o horário das senhoras é só até às 6 da tarde, já não pode ir. Portanto, agora a partir das 6 até às 10 é para homens. Então, era cenas assim. Então, viagem para o Cairo, chegas lá às 2 da manhã e, pá, e não fazes puta ideia onde é que estás, mais uma vez, não é? Tu chegas às escuras, de repente caem 30 taxistas em cima a tentar arranjar um cliente àquela hora da noite, ainda por cima estrangeiro. O maior choque que aconteceu foi o quê? Foi que vieste de países, Síria, Turquia, são os filhos da puta, sempre a tentar lixar o turista, não é? Sempre são países muito, muito turísticos, tens sempre os gajos a tentar escolar o turista. Síria, incrível, impecável, todas as pessoas, podias confiar à vontade nas pessoas, são os gajos incríveis. Jordânia é a mesma coisa. Chegas ao Egito, estás fodido. Os gajos são 30 marmelos 30 cães a um osso e sempre a tentar lixar. É o turismo. E tu não vês preparado para isso, porque passaste aqueles dias todos completamente relaxado, percebes? Mesmo relaxado e descontraído. E de repente passas uma viagem de 6 horas no autocarro, um carião do caraças, depois de ter estado 4 horas à espera para sair de viagem, tiveste um calor do caraças. Tiveste uma discussão enorme, porque quando entras no autocarro, tinhas lugares marcados, o autocarro está parado, teve parado mais 1 hora ou algo assim até sair, e o teu lugar é do lado da sombra, mas o teu lugar está ocupado por um casal egípcio, e tu chegas lá, dás assim um toquezinho assim, desculpa, esses lugares são nossos, os gajos olham para ti e mandam-te para o caraças, estás a ver? E tu armas um cão do caralho, armei um cão do caraças com os gajos, desatinei tanto com eles, tanto, disse, os israelitas, estivemos em Israel, são muito melhores do que vocês são os piores gajos, sério, armei uma discussão com o gajo do autocarro, com aquele casal, eles já tinham 50, já tinham idade para ter juízo. Não imagino, desatinei tanto com os gajos, até que os gajos saíram do nosso lugar e foram para o outro. Isto tudo estava cansado destas merdas, não estava nada, estava sem paciência, e depois achei,
ocuparem-nos o lugar e mandarem-nos quase dar uma volta daquela forma, pá, fiquei fodidíssimo da vida. E, não, e a Sónia estava só, não digas nada, pá, eu era o meu cão com os gajos. E depois disso, chegas às 2 da manhã, depois uma viagem de merda. Levas então com 30 marmelos de volta de ti. A tentar a querer te levar e querer cobrar, pá, imagina, não, ir para aí, são, imagina, 50 euros, pá, tu tinhas pago tudo e meio para dar de lado para o outro. E eu caguei nos gajos, mandei-os todos dar uma volta, agarro no trolley e começo a caminhar em direção à saída da estação, pá, caguei nos gajos. E até que vem um gajo ter comigo e diz, não, eu levo, mas tipo a sussurrar, eu levo-os por 10 euros. Bem, os outros gajos que ouviram aquela merda caíram-lhe em cima, quase que o iam matando. Quase que o ia matando. Conseguimos sair dali, fomos com o gajo, então lá fomos nós às 2 da manhã para o sítio que tínhamos reservado, nem sabíamos se íamos conseguir chegar, ter sítio ou não, para ir, pá, não sabíamos onde é que aquela merda era. E, pá, e lá conseguimos passar a noite, mas o sítio onde ficámos era uma espécie de... Era um apartamento em que eles subalugavam cada quarto era um quarto como se fosse um bed and breakfast. Mas estava recomendado pelo Lonely Planet. Mas desses sítios, pá, nunca sabes, pá, chegas às 2 da manhã, quando tu vais tocar a campainha, não é? Se está lá alguém não para te receber, e acabou por correr bem. Lá passámos, tínhamos reservado uma noite e correu bem. No dia seguinte, lá, passeias pelo Cairo, eu não tenho grandes fotos disso, só tenho fotos, felizmente tenho fotos, acho que as recuperei quando percebi que o cartão estava variado, foi no dia em que fomos às pirâmides. O Cairo, pá, é uma cidade espetacular para visitar também, é uma merda pelas pessoas. É uma cidade muito interessante, pá, muito interessante por toda a história que tem, mas tu não tens nada disso nas pessoas, não tens culturalmente, o que tinhas do Antigo Egito não existe. Não existe. São tudo uma cambada de animais. A percepção que nós ficámos com o Cairo foi odiámos as pessoas, odiámos a forma como as pessoas te tratam lá. São mesmo... É aquilo que estamos a falar, tu tens um sítio muito turístico e os gajos só querem explorar o turista. Estão-se a cagar para o resto mesmo. Então, são uns animais. E nem sequer pensam no ponto de vista de te receber bem. Não estão-se a cagar. Estão sempre em baixo, só querem extorquir-te. E tu vês isto, fomos ao museu egípcio, que nunca pensei que fosse encontrar um sítio melhor do que o British Museum para veres peças e vestígios do Antigo Egito. Pá, o Museu Egípcio neste momento é muito melhor, é o melhor museu que podes realmente visitar para ver tudo o que seja relacionado com o Antigo Egito. E os gajos conseguiram recuperar muito do espólio que estava noutros países, continuam a lutar para obter, para recuperar muito do que está no British Museum e está no Pergamon em Berlim. Não sei se já citaram o Pergamon em Berlim, mas é um museu do cacete também para ver este tipo de coisa. E este no Cairo é realmente fascinante. Mas até na bilheteira do cabrão do museu, pá, que é um daqueles sítios, é um sítio onde tens alguém a receber-te bem, até lá te tentam lixar com o cabrão do valor do bilhete. É uma coisa impressionante. O museu do Cairo é espetacular. Passear pelo Cairo, atravessares o Nilo a pé, pá, tens sítios muito giros para visitar, e depois entras aqui, não é? Que é do caralhete. Tu tiveste aqui, Luís, também? Tiraste foto aqui com a moto? Não tiveste? Não, porque eles não me deixaram entrar com a moto em New Iba, pá. Então não foste tu, foi um gajo do ADV Rider, agora que me lembrei. Estava com a ideia de tinha visto uma KTM aqui. O Vitor foi. Um foi. gajo do ADV Rider tirou uma foto do caraças com a KTM com as pirâmides por trás. Yeah, e o Vitor também tirou. Aliás, acho que na altura em que tu foste também, já havia uma acho que uma semana atrás de mim. Nós íamos falando de vez em quando falávamos e tu estavas quase uma semana atrás de nós. Nós tínhamos passado uma semana na fronteira de Turquia para a Síria e tu também. Depois passaste também. Acho que até trocámos informações e eu te fui dando dicas, acho eu. Porque aquilo era realmente interessante poderes ter alguém para partilhar informação, porque não havia muita, não é? Não havia muita informação. Era sempre uma incógnita. E tu chegaste a dar um pulinho a Iraque. Depois foi ao Iraque. Olha, com um gajo que conhecia em New Iba, com aquele repórter americano que conhecia em New Iba. Eu sei que o Vitor, na altura, teve que, enfim, dar lá algum dinheiro também a um polícia para poder meter a moto ao pé das pirâmides para tirar a fotografia
porque ele também tem uma fotografia assim, é pena ele não estar aí a assistir, que ele se calhar ainda nos mostrava. Hum. Ele também tem uma fotografia aqui nas pirâmides. Pá, eu enquanto isso fiquei no Mar Vermelho a mandar uns mergulhos. Pois foi, exato. Já agora lembro-me. Tiveste a aproveitar lá. Era um dos pontos que nós gostávamos também de ir, mas pá, não tínhamos tempo. As nossas 2 semanas deram para muito. Nós sentimos que foi uma viagem enorme, mas ao mesmo tempo tiveste bastante, muitas limitações e tinhas mesmo de decidir os pontos principais onde gostavas de ver. E este era realmente o ponto onde eu queria terminar a viagem. Era mesmo o objetivo de finalizar a viagem, era aqui. E vale a pena como ao caraças. Isto é realmente fabuloso. Sim. Só aqui um ponto em relação ao museu. Eu acho que eles estavam a pretender inaugurar no ano que passou o novo museu, que acho que era o maior museu do mundo. Estava agora aqui a ver 168 mil metros quadrados e cerca de 120 mil peças egípcias recuperadas, assim, uma coisa qualquer extraordinária. O novo museu que substitui esse. Com detalhe impressionante. Sim. É realmente incrível. Acho que é qualquer coisa mesmo extraordinária, o novo museu. Tu quando vês peças muito minúsculas, pá, tipo um anel com um detalhe, uma peça de ouro com um detalhe impressionante, pentes com os dentes finíssimos, sabes? Finíssimos, feitos há tanto tempo atrás, e as sandálias, coisas mesmo fabulosas. Os gajos tinham barcos feitos de junco, pá, impressionantes também, recuperados, pá, incrível. Das melhores coisas que já vi deste género. Eles dizem que a estátua do Ramsés, que está à entrada, tem cerca de 3.200 anos. Sim. Pronto, damos a volta, passeamos aqui o tempo que conseguimos, porque isto é realmente incrível. É fascinante. Mais uma vez. Tens outros pontos do Egito para passear, uma coisa que eu gostava de lá voltar. Que nós falámos disso na altura, agora que estou a relembrar. Temos falado sobre quando gostaríamos de rever ou de ir ver as coisas que não vimos, o Vale dos Reis e Karnak por aí fora. Mas o que custa é realmente ter que lidar depois com os egípcios. Porque foi realmente uma desilusão. Isto é uma parte da pirâmide, onde os gajos têm que ter lá a placazinha para não subir. E é fabuloso, isto é fabuloso. Fabuloso. E aqui as fotozinhas. E tinhas que caminhar como ao caraças para vir aqui ter. Tanto que nós não caminhámos. Aliás, estava um calor enorme, nós apanhámos. Então não pus aqui a foto. Apanhámos um camelo, apanhámos boleia de um camelo. Pagámos um gajo para nos levar de camelo até aqui para tirar esta foto. E é mesmo imperdível. E pronto. E foi aqui que terminámos a nossa viagem, basicamente. Daqui já não tínhamos tempo e acabámos por comprar o voo daqui para Madrid. Para Lisboa, mas fizemos escala em Madrid. E foi assim. E foi esta a nossa viagem. Foram estas as nossas 2 semanas. Para nós foram muito intensas, mas muito intensas. E das coisas mais enriquecedoras que fizemos até agora. Fizemos mais coisas muito enriquecedoras também, e esta está no top. Tipo filhos, exato. Isso é enriquecedor e trabalhoso. Mas isto foi inesquecível e está na nossa memória a ficar para sempre. Principalmente depois do que sabes do que aconteceu logo de seguida, não é? Que neste momento ires à Síria é muito, muito complicado e não vai demorar alguns anos até recuperar. E pá, eu não queria terminar a viagem desta forma, mas meti aqui umas fotos pelo menos de comparação, mas acho que é muito negro para comparar um pouco como é que as cidades estão neste momento. Isto é a Fortaleza. Isto foram imagens que eu tirei há pouco do Google. Já tinha andado a vasculhar um bocadinho disto. Tive aqui há uns tempos, tive curiosidade de ver como é que a cidade estava e ver o que é que tinha de alguma forma restado. Bolas, é assustador. E ver que andaste por ali, as coisas estão assim. Isto é Alepo, não é? Sim, a Alepo, e tens umas partes de Damasco também, mas é incrível. Sim, é mesmo incrível. Esta é aquela zona que eu estava a falar há bocado. O restaurante onde nós jantámos foi aqui, onde nós jantámos 2 noites, acho eu.
era aqui ao lado. Isto é onde estava aquele minarete que eu vos O mostrei. minarete era aí ao canto, pois é. Era aqui Pois neste é. canto. Xiii, Aqui é que se vê a estupidez humana, incha. completamente. E é neste momento que as coisas estão. Pá, e é chocante, realmente é chocante. E pensares no quão bem foste recebido ali e como isto está, no que foi transformado. Epá, e basicamente foi isto. A nossa viagem foi esta. Peço desculpa por não haver motas, mas temos aí o Mira, pá. O Mira, se quiser contar a nossa viagem a Marrocos, também tivemos uma viagem a Marrocos, mas acho que é mais uma a Marrocos. Acho mais que uma, fui com a as minha motas tia a é só Marrocos. mais um plus, porque acho que isto, o que tem menos de motas tem muito em histórias e a gente viaja na mesma, não é? Aliás, tomara eu ter feito esta viagem mesmo sem ser de moto. E acho que não falo só por mim. Não, meteste muita gente a babar aqui mesmo. Eu então, com pá, muita curiosidade de Síria e Israel também, mas de facto é uma privilégio ver isto, né? Bom, Foi o que nós já não achámos temos na altura muito também. tempo. Já não temos muito tempo, temos 7 minutos até isto cair. Eu vou terminar aqui a sessão de hoje, vou parar a gravação. Agradeço aí ao Temos aí Micas. antes dos 7 minutos, o que é que temos aí mais de viagens agora, de viagens planeadas aí às Tá, então quartas-feiras? vou terminar só aqui a gravação, está bem? Tá bem.